Professor, o que foi trabalhado nesta semana para enfrentar a equipe do Sampaio Corrêa amanhã no estádio Alfredo Jaconi? Bom, um pouco mais dos nossos comportamentos, né? Enfatizar algumas coisas que não nos agradaram no jogo do Guarani. Na verdade, a única coisa que agradou no jogo do Guarani foi os 3 pontos, né? Do mais, a gente sabe que os comportamentos não foram legais. Isso é uma coisa que eu cobro muito dos atletas. O erro faz parte do processo, ganhar ou perder é uma circunstância daquilo que a gente se propõe a fazer, mas os comportamentos nossos já são muito bem definidos, né? A gente está junto aí há muitas rodadas. Acontece, mas a iniciativa, né, a competitividade, isso foi uma coisa que nós tivemos uma conversa bem franca e a gente está se afunilando agora na competição, uma reta final, né? Isso não nos permite mais esses tipos de apresentações, porque pode nos custar aí pontos importantes, como já em outros momentos custaram pontos, mas comportamentos que nos agradaram, e a gente vê que dessa maneira a gente está muito mais próximo dos acertos, né? O jogo do Vila Nova nós tivemos um jogo muito bom, não aconteceu, e o jogo do Guarani foi muito ruim e aconteceu, né? O futebol é muito relativo, essas coisas, mas é que a gente acredita muito na constância, né? Na evolução, e para um campeonato que ainda faltam 15 rodadas, você está muito mais próximo das vitórias e de conquistar alguma coisa mais sólida fazendo bons jogos, né? Então, mas foi uma conversa bem tranquila, e eles têm essa consciência, isso é importante, e de qualquer maneira valeu os 3 pontos, né? E eu acredito também um pouco da culpa nisso tudo, por talvez o fato da gente não estar junto no campo, no vestiário, no intervalo, isso tenha de alguma maneira atrapalhado, e é natural, né? A gente começa a criar um vínculo de afinidade, de confiança, de referência. Claro que todas as pessoas da comissão, elas são capacitadas a fazer esse trabalho, eu não faço nada sozinho, né? O Stefano, Josué, Caio, Luiz e etc. Então a gente vira a página do que aconteceu, vamos entender que isso tenha sido, em relação ao nosso jogo, um tropeço, mas um tropeço que mesmo assim nós conseguimos trazer os pontos e seguir trabalhando agora para um jogo que vai ser muito difícil contra o Sampaio. A gente sabe a dificuldade que a gente tem enfrentado contra esses adversários aqui no Jaconi, né? As oportunidades que às vezes a gente cria e precisa ser um pouco mais efetivo para a gente poder levar o jogo não com facilidade, mas com uma certa tranquilidade. Facilidade a gente tem certeza que não vai encontrar, uma equipe muito bem organizada, uma equipe que tem buscado alguns pontos fora de casa. Então a gente procurou preparar bem essa semana alguns detalhes, alguns ajustes para a gente poder fazer um bom jogo. E para ser mais efetivo, né, Thiago, você ainda não vai contar com o Fábio Gomes, mas tem o Eric, que aproveitou a chance que teve lá no jogo em Campinas. O Tite foi utilizado naquela partida. O David, a gente sabe que a situação dele ainda exige um pouco mais de tempo, até por ser um jogador de mais intensidade. O retorno dele também aos poucos vem acontecendo. Para ser mais efetivo, quais as suas ideias para esse jogo? O David para esse jogo ainda não. Acho que, né, nós já arriscamos em outros momentos, deu certo, né, ele nos ajudou, mas acabou voltando para o departamento médico, então talvez para o jogo de terça-feira ele esteja à disposição. Esse jogo, talvez, se nós quiséssemos de novo arriscar um pouquinho, até poderia, mas acho que não é o caso, e o jogador também precisa se sentir seguro para isso, né? Então, as alternativas que nós temos, né? Juan, que tem treinado bem durante a semana, Tite, que fez bons jogos, o Eric, como você citou, é um cara que tem aproveitado a oportunidade, já nos entregou aí pontos, né? Gol da vitória, acreditou no lance. Talvez não tenha ainda feito tudo o que se espera do Eric, mas é um processo natural, e também a responsabilidade não é só dele, foi pouco tempo de trabalho, né? Pouca informação, pouco conteúdo. A gente vem construindo uma ideia há mais de 3 meses, o Eric chegou há uma semana, então de tempo ao tempo a tendência é que ele melhore e evolua cada vez mais seus comportamentos, e a capacidade que ele tem de fazer gols, de finalizar, de achar espaço, realmente é muito boa, e que a gente possa criar alternativas para ele, né? Então a gente criou algumas situações para esse jogo, e mais do que isso, a gente trabalhou muito em cima dos comportamentos do Guarani, alguns comportamentos que não aconteceram. Falando em relação aos 3 tropeços que o Juventude teve no teu comando aqui no Jaconi, dá para dizer o ABC, o Tombense e o Vila Nova. São 3 equipes que apresentaram um jogo mais reativo aqui. Como conseguir jogar e conseguir vencer essas partidas que demonstram uma dificuldade maior para o Juventude criar e também produzir oportunidades?
Eu ainda acrescento aí mais algumas equipes que jogaram de maneira reativa aqui. Se você lembrar o Avaí, se você lembrar do Ceará, do Vitória, foram todas as equipes, o Vitória inclusive com uma linha de 5, foram todas as equipes que baixaram a linha, respeitaram muito a Juventude. Isso é um respeito que nós conquistamos com trabalho, com bom futebol, com bons resultados. Então o que a gente tem procurado enfatizar essa semana é que a gente tenha o equilíbrio, os 90 minutos da partida. Claro que a gente trata como um tropeço porque a vitória não aconteceu, mas a gente joga contra um adversário também qualificado, que também se prepara para ganhar. Da mesma maneira que nós buscamos pontos fora, os adversários também buscam. Então a derrota ela faz parte, né, do processo. A gente corre esse risco, trabalha muito para que ela não aconteça, mas inevitavelmente vai acontecer. Então a gente espera que nesse jogo a gente possa ser um pouco mais equilibrado em todas as funções, né? Equilibrado em todos os setores. E eu vejo que talvez em alguns momentos, até pela ansiedade de fazer um bom jogo, como foi o primeiro tempo do Vila Nova, o grupo tem um entendimento que criou, que competiu, que teve bons comportamentos, e aí começa aquela ansiedade, né? Falta o gol, isso começa a se tornar um peso e a gente já começa a se expor um pouco mais, forçar o passe no momento errado, acelerar demais o jogo, até indo no ritmo do torcedor, né? Que quer ver o gol, que quer que a equipe vença, e vencer a gente não vai vencer de qualquer jeito, cara. A gente precisa ter equilíbrio. Nós fomos vencer o Ceará aos 47 do segundo tempo, e o futebol é dessa maneira. Se o gol sair rápido, talvez se torne um jogo mais aberto, isso favoreça a Juventude, mas quando não acontece, nós, enquanto comissão, torcedor, o elenco, nós todos temos que ter o mesmo equilíbrio, saber que quanto mais a gente se expor, quanto mais a gente apressar e querer acelerar o jogo de qualquer maneira, a gente mais vai estar exposto e mais a gente corre o risco de ter mais um revés dentro de casa. Então que a gente possa ter o equilíbrio mais constante durante os 90 minutos. Se a vitória não vier no início, que venha no último minuto, mas que ela venha e que a gente trabalhe de maneira organizada, equilibrada, né? O ritmo é o nosso, o ritmo, né, não vem da arquibancada para dentro do campo, somos nós com nossos comportamentos que trazemos a torcedor para o nosso lado. Então nós temos que ter, acho que, um pouco mais desse equilíbrio. Para esse jogo, a tendência é a volta do Jean no meio de campo, e como é que está a situação do Matheus Vargas? O Matheus está liberado também, tem a opção do Jean, né, porque o Cadi também jogou, e na minha opinião não dá pra gente levar em consideração esse jogo, porque foi a estreia do Cadi como titular na pior atuação coletiva do Juventude. Então, só que eu sei o que se esperar do Cadi, foi meu atleta no Água Santa, veio aqui porque tem minha confiança, assim como todos os atletas. Então o Jean não é uma tendência, não. Tem o Cadi, tem o Matheus Vargas, tem o Jadson, tem o Vini, então a gente tem o Mandaca, o Emerson, que entrou muito bem, tem me agradado nos treinos, é um cara que foi titular na minha estreia aqui na Chape, infelizmente machucou e perdeu um pouco de espaço. E se você se recorda um pouco, em 2022, o Emerson foi o volante que mais desarmou no Campeonato Brasileiro da Série B pelo Botafogo de Ribeirão. E eu enfrentei ele no Campeonato Paulista esse ano, que ele fez um ano muito bom nessa primeira função de 5. É um cara que tem a capacidade do passe, tem uma imposição física interessante, né? Então a gente tem muitas opções, não tem definido a volta do Jean, não. Thiago, a gente sabe que nesse jogo contra o Sampaio, o Juventude vai estrear novos uniformes, o torcedor está se mobilizando, já adquiriu uma quantia considerável de ingressos, e o time, dependendo de resultados, pode nessa rodada ingressar no G4. A gente sabe que o mais importante é chegar na 38ª rodada no G4, né? Mas como você trabalha essa questão no vestiário? Porque a gente sabe que o futebol que o Juventude apresentando nos dá uma tendência de que é uma questão de tempo o time se apresentar no G4, né? Como é que você trabalha isso com o grupo? Da mesma maneira que a gente tem trabalhado nos jogos, equilíbrio, vamos pensar jogo a jogo. Se você olhar os números do Juventude, né, o percentual de aproveitamento durante toda a competição, mesmo com o início que não foi tão bom em relação à pontuação, o nosso retorno é uma margem muito alta, é uma margem de G4, em alguns momentos até de liderança. Se você pegar 4 jogos do retorno, 3 vitórias, realmente é muito bom. A gente ainda peca um pouquinho, paga um pouquinho pelo início que não foi tão bom. Então, eu acho que se nós continuarmos dessa maneira, com esses aproveitamentos, com esses comportamentos, a tendência é que isso aconteça. E eu procuro passar para eles que não tem ansiedade. A gente não está jogando para entrar no G4, a gente está jogando para vencer mais um adversário, né, fazer por merecer essa vitória, depois pensar no próximo jogo. Isso é uma tendência natural, as coisas vão acontecer, a gente acredita, a gente busca sim hoje esse G4. Eu acho que aquela situação de permanência a gente já está começando a virar um pouquinho a chave e olhar um pouquinho mais para cima da tabela, né? Então, claro que ainda é muito ponderado, são 45 pontos em disputa.
Você vê a equipe como o Atlético Goianiense ontem fazendo mais uma vitória, mais uma equipe que voltou para a briga. Então a gente vê que o campeonato ainda está muito aberto. Então, como você falou, se a gente chegar no G4 nesse final de semana ou na 38ª, eu prefiro que seja na 38ª, ou se a gente entrar agora, entre para não sair mais, né? E aí tem aquele peso de sustentar o G4 também. Então, mais do que isso, eu passo para eles muita tranquilidade, que a gente possa fazer jogo a jogo, viver jogo a jogo. Claro que nós temos nosso objetivo final, mas sem pressa, sem ansiedade, muito equilibrado, as coisas tendem a acontecer. E a gente espera que nesse sábado seja o recorde de público do Jacone esse ano, não só no Brasileiro, no Campeonato Gaúcho eu não sei, eu não acompanhei, mas que o torcedor possa fazer a diferença. A gente vê alguns estádios que a gente tem ido enfrentar adversários aí sempre cheios, e a gente sabe que o torcedor do Juventude é muito importante para nós, faz a diferença, que ele possa apoiar os 90 minutos, no erro, no acerto, nos ajudar, né? Se tiver que criticar, e tem todo o direito, que seja no final da partida, caso não aconteça o resultado, mas o apoio dele até o minuto final realmente é muito importante, que o torcedor possa vir comparecer em grande número, um horário bom, um dia bom, um momento bom, né? E há muito tempo não vivíamos esse momento aqui no Juventude. Eu falo não vivíamos, por mais que eu não estava aqui no passado, eu já me considero parte da família, né, dos jaconeiros, então que ele possa vir nos ajudar o tempo todo, e a gente espera corresponder dentro de campo com uma boa performance, que é o que eu mais cobro deles, e consequentemente o resultado. Dentro da tua projeção e da tua leitura da tabela, dá para dizer que esse jogo contra o Sampaio, uma vitória, conclui o primeiro objetivo do Juventude dentro da competição? Sem dúvida, eu acredito que sim. Até ontem mesmo nós estávamos no programa juntos, né? E eu falei, eu não sei se foi no momento que tinha caído a sua conexão, eu acredito que da mesma maneira que a régua está muito alta para o acesso, apesar do turno para o retorno já diminuiu um pouco o percentual de aproveitamento, mas ainda é alto. Da mesma maneira, eu acho que a parte de baixo da tabela, os times de baixo não estão conseguindo vencer, né? Então eu acho que vai jogar também para baixo essa margem de permanência. Eu acredito que menos de 40 pontos garanta a permanência. Talvez 39, 38, 40 ali. Essa média de 45 acho que vai ser um pouco alta, tendo em vista que acho que o primeiro está com 20, se eu não me engano. Ontem o Londrina perdeu mais um jogo em casa, então eu acho que daqui a pouco aí vai se desenhar muito a tabela. Talvez na parte de baixo até antes, né? Ali talvez 5, 6 clubes que vão brigar por essa permanência. Mas eu acredito que na parte de cima aí nós vamos ter pelo menos uns 10, 11, 9 clubes aí brigando por 4 vagas.